o QR Code, tá? Vai em qualquer uma dessas lojas Evolivre Kombucha que aí você vai encontrar e vai gostar. Inclusive, ao lado do Parque Municipal lá, tem no Country Club, você vai encontrar lá um ninho Evolivre Kombucha, que é o Passo Preto, tá? Gostou do pãozinho de queijo, Walter? Maravilhoso. Bom, né? Aqui a gente passa bem, olha. Tem pão de queijo, tem aqui o como é que chama? Evolivre Kombucha. Kombucha. Tem o Marquinhos, tem a simpatia da equipe dele. Maravilhoso isso aqui. Muito bom. Você paga uma taxinha pequena, não é nada de exorbitante, sabe? É coisa de... Que bom. Aceita cartão? Pode fazer um Pix. Igual o cara consertando meu chuveiro. Eu falei, seu Domingos, é o seguinte, eu vou ter que voltar lá embaixo para pegar dinheiro, estou sem dinheiro aqui. Ele virou e falou assim, não, mas mexendo, não, Marquinhos, faz um Pix para mim. Eu falei, hoje tá. Não tem jeito mais. Hoje não tem. Não, você pode fazer um Pix para mim, tá tudo certo. Hoje é rápido. Não tem aí eu mais fiz um Pix para ele aí. Deixa para depois. A minha sorte que eu não estava mentindo, que era verdade. Eu tinha acabado de chegar, falei, vou ter que voltar lá embaixo pegar dinheiro, eu tô sem dinheiro aqui. Não, você pode fazer um Pix. Tá então tudo certo. Você pode fazer um Pix também, não tem problema não. Mas, Walter, a tua história é muito mais interessante do que se pode imaginar, né? O trabalho que você faz com a comunidade brasileira fora daqui. Eu, honestamente, eu vejo lá todo dia, eu vejo um pedacinho do teu. Outro dia eu até vi, eu vi inteira, você falando com o Marcos, né? No Mundo Afora. É Mundo Afora, né? O que eu faço é Hora Mundial. Hora Mundial. Então, o Mundo Afora, que é da TV... e o Hora Mundial é brasileiro, e o Hora Mundial que você faz na internet, né? Isso, e tem também o meu blog, que é Walter Alvarenga, que fala tudo sobre tudo sobre imigração. Então a gente tem essas frentes aí de trabalho para realmente falando tudo sobre imigração, porque é uma coisa que é um assunto que eu gosto muito e as pessoas pedem algumas dicas, né? Por exemplo, para viajar, porque tem pessoas que querem ir para outros países, é um direito, é um livre-arbítrio. Eu falei, não, é importante que vá, conheça, que a pessoa vai ter assim é muito importante você conhecer, você aprender. Então, nesse trabalho todo, a gente tem esse paralelo também de... Walter, você falou uma coisa aí que eu vou te fazer essa pergunta. Às vezes você vê o cara falando, eu quero para os Estados Unidos, eu quero para o Japão. Você teve no Japão, né? Não, Japão. Não teve? E eu quero ir para país, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. E você fica ali do lado vendo, porque você sabe, você conhece as dificuldades de chegar, de estar lá, de conviver, né, de arrumar trabalho, a língua, isso tudo. E como é que você vê isso? Como é que você sente isso? Olha, quando você sai do Brasil, já é um processo de muita tensão. Você passa por imigração, você passa por áreas de segurança. Então, quer dizer, todo esse processo ele é muito desgastante. Isso para você ainda hoje é? É porque, para mim, uma viagem é como se fosse a primeira vez. Teve um ano que eu viajei tanto, que eu fui 3 vezes para os Estados Unidos, fui para a França, então fui para a Itália, então foi muito corrido. E aí eu estava no avião, e eu conto isso, gente, porque é um trabalho. Eu quero que as pessoas entendam que o meu trabalho não é estou de férias, não, é um trabalho humanitário difícil, é um trabalho assim que muitas pessoas me falam, nossa, que bacana. Eu falei, não é o bacana, é muita responsabilidade. É que o cara não viu o bastidor da história. Né? Não, porque o cara acha, nossa, o cara aí não é assim. Então, por exemplo, eu estava no avião, eu estava tão cansado que eu não sabia se eu estava indo ou se eu estava voltando. Eu cochilei, acordei e tinha uma senhora do meu lado. Eu falei, acho que eu estou indo ou estou voltando. E eu perguntei para ela. Ela falou assim, menino, nós estamos indo para os Estados Unidos. Eu falei, nossa, de novo, porque eu estava muito cansado. E você fazia isso tudo sozinho, Walter? Sim. Alguns patrocínios. Não, digo assim, você viajava sozinho, tomava conta disso tudo sozinho? Sim, porque geralmente, alguns cinegrafistas viajaram comigo do Brasil,
entendeu? Inclusive o Rodrigo Moreno foi então. Foi comigo, o Rodrigo foi comigo para a Itália, o Rodrigo viajou comigo para a França e ele foi 3 vezes para os Estados Unidos me acompanhando. Então foi muito bom. Se o Rodrigo tivesse aqui, ele ia falar do Bang diretamente para a França. E a França, o Rodrigo apaixonou quando ele chegou. A França é maravilhosa, né? Então a gente conheceu a comunidade brasileira. Legal. E ele falava, tio, eu quero morar aqui. Eu falei, calma. Mesma história, né? Mesma história. Calma que você vai ver mais coisas. Aí quando ele chegou nos Estados Unidos, ele mudou. Porque realmente os Estados Unidos é um país fantástico. Né? É um país que dá oportunidade, então, mas tem uma coisa. Você tem que ser correto. Não adianta brasileiro chegar lá e tentar, sabe, um jeitinho brasileiro. Não funciona. Não funciona. Não funciona. E você encontra, não só nos Estados Unidos, como em outros países também, gente com dificuldade, assim, financeira, sem trabalho, né? Que às vezes as pessoas vai por um outro caminho de bebida, de droga e etc. e tal, e não tem como voltar para casa. Tem um tópico que uma senhora me chegou, vê ela e a filha e diz, a gente não vê a filha e meu pai há tanto tempo, ele se comunicava, não se comunica mais. E ela falou, eu queria tanto ver meu pai. Eu falei, tudo bem, qual que é o... E ela me deixou um telefone dele. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu comecei a procurar por essa pessoa, porque era a cidade. A pessoa, eu vi aqui, mas ninguém queria falar. Aí teve um rapaz que chegou e falou assim, eu sei onde ele está. Eu falei, onde ele está? Ele estava num lar de idosos. Não que ele fosse idoso, mas ele estava lá que ele estava recebendo assistência, né? E ali porque os Estados Unidos é um local, se você não tem recurso, eles te levam para lá. Te levam ali, você tem médico, você tem atendimento. Isso não é vergonhoso para ninguém, mas ele sentia constrangimento de falar para a família. Então ele preferiu afastar da família. Quando eu cheguei lá com a câmera, ele falou, por favor, não me filme. Não me filme assim. Né? Ele falou, não quero que a minha família me veja assim. Eu falei, não, eu não vou nem dizer onde você está. Mas manda um oi para sua filha. Eu falei, que está doendo muito. Você deixa eu pensar? Eu falei, deixa. Aí ele ele falou, mas não fala onde eu estou. E ele estava numa cadeira de rodas, porque a sola do pé dele estava inteirinha infeccionada. Ele não podia andar. E como ele morava sozinho nos Estados Unidos, ele não tinha um suporte de uma pessoa. Então ali ele tinha enfermeiras. Então são coisas que acontecem. E tem também aqueles brasileiros, infelizmente, que contam uma vantagem e que não é verdade. Porque, Marquinhos, e você que está vendo, tem que entender o seguinte. Tem cara que fala assim, eu moro nos Estados Unidos. Então ele passa para você uma coisa que ele sabe tudo. Não é o fato do cara morar no país que ele sabe. Porque tem cara que mora... Só uma coisa bem... É um cara que mora... Ele não saiu da cidade. Ele está tão... Claro, é um direito dele, preocupado em ganhar o dólar, trabalhar, sustentar a família, que ele está num círculo ali. E a pessoa, quando ela está num círculo, ela não tem um conhecimento de uma dimensão maior. Então, por exemplo, às vezes eu vejo brasileiro falando para a família, não faz isso porque os Estados Unidos... Quer dizer, ele tem uma ótica tão pequena que ele não pode responder para a grande proporção que é o país. Então, ele fala daquilo que ele conhece. Então, quando você está de fora, você vê melhor, você enxerga melhor. Por exemplo, muitas vezes brasileiros falam, eu ganho X. Falei, cara, na tua profissão você não pode ganhar isso. Só se você for um super... Então, quer dizer, um instinto de... Não que todo mundo seja assim, tudo bem, mas eu acho que você tem que ser correto. Você tem que falar a verdade. Não adianta aquele instinto de megalomaníaco, eu sou melhor, eu moro nos Estados Unidos. Não. Moro nos Estados Unidos, está bem, graças a Deus, mas, sabe, tem que ser correto. Não passar para as pessoas uma coisa que não Porque eu não conheço, né? Não tenho ideia, né? Mas a gente vê as pessoas indo para lá justamente na condição de ganhar dinheiro, trazer para casa, mandar para a família e tal. Aí chega lá a pessoa começa a viver lá como americano. É isso que acontece, que a gente vê? Não, o brasileiro vive como americano, ele não guarda dinheiro. O brasileiro nunca vai viver
Por isso que meu programa chama Nova York um sonho brasileiro. Porque o brasileiro jamais vai viver como americano. São raríssimas pessoas. Não, eu digo assim, ele comprar, gastar, consumir demais e não tem dinheiro para mandar para a família, guardar dinheiro para voltar, etc. E tal. Sim, porque tem pessoas que esbanjaram, foram para um monte de lugar e hoje não tem uma conta para ele se manter, para ele, sabe? Não é uma crítica, mas você tem que ter, porque tem um detalhe. Às vezes o brasileiro está lá e está tão preocupado com a família, estudar o filho, mandar para comprar casa, que ele esqueceu dele. E a hora que ele está doente, como é que faz? Porque muitos pais, sabe? Eu quero ver a pessoa que vai me desmentir isso, que vai dizer não é verdade. Muitos brasileiros trabalharam, ajudaram as famílias, formaram os filhos. Quando eles chegaram no Brasil, eles foram hostilizados pela própria família. Tá? Então, quer dizer, ele trabalhou uma vida toda, ele deu conforto. Quando ele precisou de um alento, de um abraço, ele não teve. Não recebeu. Então, Marquinhos, tem histórias. A imigração é uma esfera tão grande que uma história de um elemento, ela não traduz o que é a imigração. Se uma pessoa sentar para você, eu moro nos Estados Unidos 50 anos, moro na cidade, ele não vai traduzir o que é imigração, porque a ótica dele é um caminho só. A ótica dele é os amigos e não é isso. Imigração é todo, é um mundo, é você saber como vive brasileiro na Alemanha, como vive brasileiro na Itália. Isso é imigração. Então você não pode raciocinar só para os teus amigos, para o teu círculo onde você vai. Então a imigração para você é aquilo? Não, está errado. Imigração é uma coisa abrangente, muito maior. Ah, mas eu moro nos Estados Unidos 30 anos. Tem cara que mora 30 anos e não foi nem na Estátua da Liberdade. Tem cara que mora 30 anos e não pegou e não foi num cinema ver um filme. Não viveu, né? Não viveu. Não pega um jornal para ler, sabe? Fica só em jornal brasileiro. Não, pega um jornal do país americano, vê o que está acontecendo, se informa. Sabe? Tem que ter uma coisa de se politizar, sabe, informar, sabe? Já que está morando lá, tem que se integrar, né? Tem que viver o local que está o local que está vivendo, né, Walter? Isso é importante. Então, por exemplo, eu faço essas colocações porque existe, sabe, o mito, né? E o mito a gente tem que desmistificar. A realidade é essa, a situação é essa. Você mora quanto tempo? Eu moro 30 anos. Que cidade você mora? Tá? Você conhece? Não, eu moro ali. Então, tudo bem. A tua ótica de imigração é aquela cidade, o grupo de seus amigos ali. Porque uma vez fizeram muitas críticas, porque quando teve a época da pandemia, que estava no ápice da pandemia, começaram alguns brasileiros, infelizmente aqui da região, foram contaminados e morreram. Morreram, e eu fiz uma matéria falando. E eu disse nessa matéria que Monverno era uma cidade que estava morrendo muita gente. Nossa, quando eu falei assim, o pessoal queria me crucificar. Bom, porque uma cidade, porque não era mais, e não é mais. Monverno não é o que era, por exemplo, há 10, 15 anos atrás, não é mais. É uma cidade diferente, mudou. A própria comunidade de brasileiros hoje é diferente. Que, por exemplo, um contratante, há 5 anos, 6 anos atrás, ele chegava, passava num local, lá, por exemplo, na Gramata Avenue, e dizia, quem quer trabalhar? O pessoal ia fazer o part-time, pago por um dia, se você fosse bom, ele te contratava. Hoje, tem contratantes, amigos meus nos Estados Unidos, que dizem o seguinte, eles chegam, a primeira coisa que o brasileiro olha para ele, olha de cima, sabe, de baixo para cima, dizendo quanto que eu vou ganhar, eu vou ter isso, tudo bem, é um direito. Mas quando você está num país que se arregaça as mangas e vamos saber o que vai acontecer, é bem diferente. Então, quer dizer, hoje é uma geração que exige muito. Se não for ganhar X, não vai trabalhar. Então, acabou aquela geração dos brasileiros que vamos ver o que vai acontecer, trabalhava. Então, quer dizer, mudou muito, Marquinhos. Mudou muito. As pessoas vão, às vezes vão até no oba-oba, né?
Até no Oba-Oba. Até no Oba-Oba. E me diga o seguinte, você... Não tá bom, tô tomando aqui. Se quiser só falar, você que manda. Não, mas... Ô, Walter, me diga uma coisa, como é que funciona isso hoje? Você com esses 30 anos aí desse vai e vem dos Estados Unidos e outros países, o que você diria para as pessoas, principalmente aqueles que têm uma profissão, uma certa profissão que tem possibilidade de estabilização no país, ou seja, no Brasil, e essa pessoa quer sair do Brasil para ir para os Estados Unidos? Você acha que isso é um sonho da pessoa? Ou para outro país? Como é que funciona isso? O Brasil perdeu muita mão de obra. Perdeu assim, mentes fantásticas, porque essas pessoas não encontraram respaldo aqui. Grandes projetos de ciências. Aquela brasileira que numa descoberta dela é uma espécie de uma caneta, ela encosta na sua pele, na parte sensível do corpo. Não é uma caneta, é um outro nome. É só para as pessoas entenderem. Ela vai detectar se a pessoa tem câncer. A resposta é rápida. E ela tentou, aqui no Brasil esse estudo não teve. Os Estados Unidos abraçou e levou. Então, o que acontece? O Brasil perde muita mão de obra. Perde muito. Por exemplo, quando acontece lá nos Estados Unidos o Brazilian Day, que é todo primeiro domingo de setembro, agora a pandemia não está tendo, você vê aqueles jovens, todos recém-formados, todos foram porque não encontraram respaldo. Agora, por exemplo, quem está aqui no Brasil que quer ir, eu acho que o direito de escolha é o direito de todo mundo. Mas pode servir o Brasil, pode ter oportunidade, claro. O Brasil é um país maravilhoso, o Brasil tem muita abertura. Eu acho que você pode crescer aqui também. Não tem necessidade de ir para os Estados Unidos, para a Europa, para crescer. Não. Mas, por exemplo, tem pessoas que têm uma necessidade de aprimorar, às vezes aprimorar o inglês. Dentro da própria profissão dele, ele precisa falar o idioma. Então, ele tem que ir. Então, isso é muito relativo, Marcos. Isso é muito relativo. Depende da condição que a pessoa tem, né? É muito relativo. Muito bom. Eu acho eu já te falei isso uma vez, eu acho desde quando a gente, porque não sei se, até não citei, mas nós passamos juntos por uma emissora aqui, que era extinta Rádio Difusora, né? E o Walter apresentava esse programa já na TV Poços, né? Isso. E o Nova York, um sonho brasileiro, e ele fazia esse programa, apresentava esse programa no sábado de manhã também, na mesma emissora que eu. Então, uma vez, eu acho que no microfone mesmo, eu disse isso a você, que eu acho que, principalmente no sonho Nova York, um sonho brasileiro, é uma prestação de serviço para a população, não só do Brasil, mas de outros países também, porque você tem uma penetração grande, né? Você chegar em casa e encontrar aquelas cartas, aqueles recados, aqueles pedidos das pessoas, isso é uma questão de confiança. As pessoas sabem que você vai lá e você traz a verdade, você leva a verdade, né? E é um negócio muito bacana, Walter. Então, ainda bem, viu, Walter? Porque eu não conheço mais ninguém que faça um trabalho nesse estilo, nesse segmento, com o foco que você tem nesse trabalho teu de Nova York, o sonho brasileiro, esse que se apresenta que eu fiz o Mundo Afora, e o outro é lá... O outro é a Hora Mundial. Hora Mundial, né? É porque, por exemplo, quando caíram as torres em 2001, eu estava em São Paulo, na Folha Metropolitana, estava trabalhando, e aí começaram a me ligar. E eu levei um susto, que eu estava dormindo, e eu acordei com uma pessoa chorando no telefone. Falei, o que aconteceu? Já tinha caído as torres. Ela falou, minha filha, será que a minha filha morreu? Eu falei, como assim, minha senhora? Eu falei, mas quem? Eu sei que passaram o telefone, ela ligou lá para São Paulo. Então, aí, eu cheguei com o meu editor, eu falei, eu preciso ir para os Estados Unidos, porque muitas famílias precisam de respostas. Aí eu fui para os Estados Unidos. Ele falou, você tem 10 dias, tem que voltar. Eu falei, 10 dias. Peguei o avião, cheguei. Eu desci em Nova York, estava eu e uma senhora, porque ninguém viajava. Estava tudo, as torres caíram, estava tudo policiado. E ela olhou para mim e falou assim, eu não sei quem é mais louco. Porque nós pegamos um voo da JAL, que é um voo que não tem mais. Ele vai direto para o Japão. Mas esse voo fazia Nova York e Japão. Então, em Nova York só desceu eu e essa senhora. E ela falou assim, eu não sei quem é mais louco. E ali tinha segurança para todo lado, né, cara? Tudo.
cachorro, por tudo em lugar, aqueles cães para gerador, todo mundo olhando para a gente. E eu falei assim, mas o que a senhora veio fazer? Ela falou, eu vim ver minha filha. Eu falei, eu vou ficar com ela. Ela falou, e você? Eu falei, eu venho pegar notícias para levar para o Brasil. Ela falou, mas como você vai fazer isso? Como que eu fiz? Nessa igreja de Montverde, Nossa Senhora da Vitória, todo mundo já sabia que eu estava lá. Nós colocamos uma câmera, olha que loucura. A câmera, o cinegrafista ficou aqui, eles fizeram uma fila imensa. Então eles iam, paravam, oi mãe, oi pai, eu estou bem, viu? Que legal, né? Oi mãe, tá tudo vendo o teu bem? trabalho? O que é que Olha, tá eu estou com a criança que ela nasceu, viu? Pode ficar tranquilo. Eu falei, gente, aí e não parava aquela fila. Nós ficamos ali, olha, eu e o Bresser de Oliveira, nós ficamos ali, acho que quase umas 3 horas. Vinha gente, sabia que a gente estava ali, por quê? Para trazer notícia. E a gente teve uma audiência que parou a cidade, tudo porque queria notícia dos filhos, todo mundo assistindo. Então, é muito gratificante, Marquinhos. Então, quando você fala, não tem outras pessoas, porque infelizmente tem pessoas que fazem alguma coisa, só que ele coloca a vantagem primeiro e o princípio vem depois. Quando há assim inversão de valores, você pode ter até um resultado, mas é um voo de galinha, né? Você cai logo, porque não tem como você sustentar. Porque se você não tiver amor pela profissão, se você não gostar, se você não tiver força, cara, você não vai embora. É muito, sabe, a vida ela é muito precisa. Então as pessoas querem galgar, querem alcançar, querem crescer, mas elas não querem subir degraus. Elas acham que elas podem encurtar o caminho. Ninguém encurta o caminho. Lá 2, 3, né? Não. Põe alguém para fazer o seu trabalho no rádio, que você faz com uma naturalidade. Coloca alguém, pode até fazer, mas com certeza a qualidade que você tem, não. Cada um tem um isso estilo, não, mas jeito, isso é verdade. Né? Porque não é simplesmente chegar e fazer. Então, por exemplo, pegar um avião e ir para um outro país, porque, olha, aquilo que eu falo, o estresse de embarque, o estresse de chegar... Estados Unidos é um dos países mais difíceis para chegar. A imigração, você desce da aeronave, já estão te monitorando. Por exemplo, eu estava com o Rodrigo, estava eu e o Rodrigo Moreno. Nós estávamos chegando nos Estados Unidos. Vendo o Rodrigo, né? Falei, Rodrigo, dá uma olhada. E nós estávamos, porque você vai chegando, você vai ficando nos guichês de imigração. E, de repente, você pega uns oficiais de imigração truculentos. Então, o pessoal, quando chega, fica escolhendo, aquele está melhor. Mas a polícia fala, next, fila tal, next, próximo, fila tal. Não tem como se escolher. E o Rodrigo é na tua. E eu, Rodrigo, falei, vamos, Rodrigo. Nós caímos. Eu falei, Rodrigo, onde nós caímos? O cara era um carrasco. O oficial, acho que ele não dormiu bem à noite, eu só olhando. E ele assim, tal, todos que passaram ali, todos, vamos supor, se foram 10, 2 entrou, 8, ele faz assim, vai para a sala. E essa salinha, gente, é um terror. Quem viaja sabe. A salinha, eu nunca fui, graças a Deus, mas a salinha é um terror. O que é essa salinha? Você chegou no oficial de imigração, ele olha, pega seu passaporte, ele te pergunta, quanto tempo você vai ficar aqui? E ele está assim, aqui é um embate, o passaporte olhar. E você tem que olhar, por exemplo, se você tem um comportamento suspeito, um nervosismo, que ele sentir insegurança, ele faz assim. Quando ele aponta, ele faz esse gesto, automaticamente vem um policial te leva para a sala. Ali, meu amigo... Aí já era, né? Ali eles vão revistar bagagem, é um pente fino. E tem gente que já ficou nessa salinha 8 horas e depois foi liberado. É um terror. Então, e eu com o Rodrigo ali, todo mundo indo. Eu falei, Rodrigo... Aí chegou nossa vez. Eu falei, deixa eu ir na frente, que qualquer coisa... Mas não, passamos tranquilo, graças a Deus. Aí a gente estava retirando a bagagem e ele falou, nossa, tio... O cara estava feroz, falei, é que a gente é jornalista e tal, mas mesmo assim a gente corre esse risco, porque eles todo mundo corre, né? Os caras não sabem que você é um jornalista, não sabem o que você está fazendo ali. O independente, ele quer ver, quer saber. Sim.
E Então, eu me lembro um dia que você estava, você e o Rodrigo, eu mandei um WhatsApp conversando com o Rodrigo, mas eu não sabia onde ele estava, não tinha ideia, né? Aí ele falou comigo e tal, até eu mandei um abraço pra você lá e tal. Que ele me falou, nós estamos aqui em Nova York e tal. Eu falei, mas como assim? Falei, tô com meu tio aqui, eu vim com meu tio fazendo umas e matérias trabalhamos. aqui. Eu, Rodrigo, na França, o Rodrigo trabalhou tanto, nós trabalhamos tanto, porque a gente começa assim, 8 da manhã e vai até meia-noite, porque às vezes o imigrante mora numa cidade, mora no outro, a gente já fica com um carro, vai para um lugar, para o outro. Aí o Rodrigo desmaiou, ele estava tão cansado que foi, tio, eu não aguento, ele caiu na cama de roupa e tudo e dormiu. Eu só tirei o sapato dele, joguei uma coberta, ele desmaiou. No outro dia eu falei, vamos, Rodrigo? Ele abriu assim o olho, vamos, 7 horas da manhã já. Então é um trabalho muito intenso, mas é bom, eu amo o que eu faço. Ainda bem que você ama, porque a área de comunicação já não remunera tanto, né, como muita gente pensa. Então você tem mais amor por tudo isso e a gente você vai tocando a vida, né? Mas é o muito Marquinhos, gratificante, né? Eu vou falar uma coisa para você. Eu acho que as pessoas, de um modo geral, elas têm uma necessidade de posse. Eu tenho, eu sou. Mas, gente, nada do que você tem é teu. Você só tem por um período. A hora que você vai embora, fica tudo aqui. Outro vai usufruir. Então, nada é seu. Porque eu tenho um carro do ano. Não é seu. E não vai ser do outro também, né? Mas eu tenho não sei o quê. Não é teu, querido. Mas vai ficar então. Não é seu. Não é de ninguém. Porque as gerações são transitórias. Então, por exemplo, a pandemia veio, só que as pessoas não aprenderam isso. Elas ainda estão patinando, tentando, sabe? Não aprendeu. Porque quando veio a pandemia, igualou tudo. Não adiantava você ter $1 milhão na sua conta se você vai para o hospital e sai sem vida. O cara simples, lá daquela... Ele saía e voltava para casa. Então, quer dizer, ali não era assim quem tem mais. Então, eu acho assim que fazer alguma coisa porque você quer, é aquilo que eu acabei de falar. Quando você coloca o interesse à frente do princípio, não prospera. Engraçado, a gente tem uma época na vida que a gente acha que... Eu já passei por isso, você também já passou por isso, né? Mas se a gente acha que eu preciso ter um carro novo, eu preciso ter um celular de não sei do que, eu preciso daquilo. É legal você ter, mas sabe que eu não tenho, eu não tenho mais hoje isso, tá? Graças a Deus não tenho. É bom você ter saúde, igual, por exemplo, aconteceu aqui em Poços de Caldas, que eu tive que falar. Fui no estacionamento, estava saindo do estacionamento, tinha um senhor entrando, e ele, nem vou falar porque pode identificar a pessoa, fica chato. E ele estava com um carro, sabe, carro do ano, e tinha um engraxate. E eu não sei que engraxate passou com a caixa, sei o que aconteceu, e ele estava chamando a atenção do menino na entrada do estacionamento. E o menino constrangido, ele é muito truculento. E eu falei para ele, o senhor está achando ruim? Não, eu falei, meu senhor, esse carro que o senhor está, faxineira nos Estados Unidos vão trabalhar com ele. Não significa nada. Ele falou, não, mas ele arranhou meu carro. Meu senhor, se ele, sabe, machucar seu rosto, tudo bem, mas isso aqui é uma máquina, isso aqui... Ele falou, não. Eu falei, nossa, imagina, isso aí... Faxineira vai de Mercedes para o trabalho. A gente dá muita importância. Gente, mas então o cara, ele passa ali na Rua Assis com um carro, eu começo a rir, mas é aquela coisa, nada contra, gente, todo mundo tem um direito, mas... Não, todo mundo tem que ter. Não é assim. As pessoas acham que, sabe, o crescimento que a pessoa vencia, eu cresci, é o crescimento de espírito, de alma, é ser solidário, sabe? É você reconhecer o outro. Eu tive um grande empresário amigo meu em São Paulo que tem tanta coisa e quando ele estava no hospital não tinha nada. E tem o Steve Jobs, ele disse o seguinte, ele estava lá da Apple, ele estava na cama e ele disse o seguinte, a cama do hospital é mais cara do que tudo que eu conquistei.
Porque tudo que eu conquistei eu poderia sair e fazer. E da cama eu não posso sair sem pessoas me ajudar, me pegar. Então essa coisa de posse, eu tenho, eu sou, meu carro dando, isso é bobagem. Seja uma pessoa melhor, ajuda o próximo. É o meu trabalho humanitário de ajuda. Seu trabalho é muito bacana. Eu já fui para muitos países, conheci, sabe, se eu for somar o que eu tenho de bagagem, o cara que tem muita grana não vai chegar ao que eu consegui. A sentar num troféu imprensa com o Silvio Santos, o maior apresentador do Brasil, quem vai conseguir isso? Sentar conta como vantagem, num Jô Soares, ser entrevistar um dos maiores comunicadores do Brasil, falar de um livro de vampiros.